Olá pessoas queridas, no episódio de hoje vamos falar sobre poupança. O nosso episódio chama-se No Poupar é que está o ganho. Eu consigo ouvir a minha querida e maravilhosa avó Sofia dizer: poupa filha que um dia vais precisar. Então convidámos duas pessoas muito especiais, duas marcas muito especiais, que nos vão ajudar a responder a algumas questões sobre este tema. Vou ter comigo aqui em estudo, ou tenho já comigo aqui em estudo, a Florbela Borges. Bem-vinda, Florbela. Olá, Sofia. Obrigada por estar connosco. E o Bruno Araújo, da Compara Mais. Olá, Sofia, tudo bem? Olá, Bruno, muito bem-vindos. Então vamos começar aqui por falar um bocadinho, até porque o tema é poupança, números. Nós vamos discutir aqui números. Preciso muito da vossa ajuda neste tema por duas razões. Uma, eu quero mesmo aprender a poupar mais, verdade, confesso. Tenho muito pouca informação sobre o tema. E mais, quero ensinar o meu filho também a saber poupar mais. Aliás, há algumas... o Martim tem tido algumas disciplinas na escola que têm falado de... Algumas empresas têm ido às escolas falar sobre poupança e ele tem trazido informação para casa e às vezes sinto-me assim, eu devia saber mais sobre isto. Antes de lançar aqui a primeira questão, só dizer para quem nos está a ouvir, porque esta conversa vai ser interessante, tenho a certeza, já colocar aqui pressão nos convidados. Aproveitem para subscrever o nosso canal, caso ainda não tenham feito, à descoberta das 5 estrelas, no nosso canal de YouTube, e ativem o sininho das notificações, deixem as vossas perguntas, o vosso like é muito importante. Nós vamos estar atentos a tudo o que vocês nos deixarem e responder a todas as questões. Este episódio vai ser espetacular, aproveitem para partilhar com os vossos amigos, com as vossas empresas, é muito importante. Quando falamos sobre poupança, falamos sobre estudos, números. O que multidados, que dados é que a Multidados nos pode entregar, se os dados mais recentes sobre estes hábitos de poupança dos portugueses? Claramente existem vários dados que têm surgido na comunicação social sobre este tema em particular, que é sensível a todas as famílias, mas nós recentemente fizemos um estudo, ainda esta semana, onde demonstra algumas alterações nestes hábitos de poupança dos consumidores. E claramente nós estamos aqui com um valor de perto de 59,4% de pessoas que estão a pensar poupar. Claro que nós na Multidados, ao fazer esta avaliação, sentimos que o impacto da pandemia tem muito a pesar nestes dados, porque houve um poupar psicológico ou virtual que as pessoas tiveram nestes 2 anos, porque não gastaram. E a partir desse momento que não gastaram, sentiram que estavam a poupar. Mas efetivamente, quando olhamos para os dados, nós conseguimos perceber que a população tem-se preocupado com esse tema, o poupar. Contudo, não é a avó, como a Sofia disse muito bem, que está agora a pensar na poupança, mas sim as gerações mais novas. O estudo diz-nos que os jovens estão cada vez mais a pensar em poupança. O problema não sabem como utilizar esse dinheiro da poupança. Ou seja, pensam em poupar. E depois o que é que eu faço com o que eu poupei? Sim. É neste sentido? Sim. E este 59,4% de pessoas que dizem, que assumem que estão a poupar, não assumem como sendo um poupar fixo, periódico, mas sim eu hoje posso pôr algum dinheiro de lado, amanhã não, e acabo por ter uma filosofia de poupança um bocadinho aleatória e um bocadinho ao sabor do vento conforme as necessidades. Mas claramente este valor está um bocadinho impulsionado por esta questão virtual de que as pessoas sentiram uma poupança que na realidade não é uma poupança, mas sim um não terem gasto tanto dinheiro como habitualmente gastam. E as próprias iniciativas que o Governo deu às famílias acabou por refletir-se no dinheiro no final do mês. Por isso, esta questão de que hoje em dia perguntamos, mas estão a poupar? Muitas das pessoas dizem que sim, porque sentem mais dinheiro na conta. Mas estamos num momento de viragem. E o problema é agora, a partir de agora. Bruno, o Bruno representa a Compara Mais. Tenho muita curiosidade em perceber um bocadinho mais, passando a redundância, como é que vocês, e percebi na consulta do vosso site, muitíssimo bem elaborado, bravo. Obrigado. Que tem um separador dedicado, um blog, mais concretamente um blog, em que dão algumas indicações, e pegando aqui no que a Florbela está a dizer, que há aparentemente uma ilusão de que estivemos a poupar, compreendi bem, mas de facto não é bem uma poupança. E agora o problema, pegando mais uma vez, é o que é que vai acontecer a seguir. Quando criaram, portanto, quer o vosso site, quer este separador específico do blog para dar algumas dicas, se é assim que se pode dizer, contribuir para a literacia financeira, não é? Dos hábitos, qual é que era assim o grande objetivo? Qual é que é, o que é que...
A intenção é essencialmente essa. O site existe para as pessoas que estão preparadas, neste caso, para poupar dinheiro ou na fatura de eletricidade, ou querem um crédito pessoal e querem perceber qual é que é o mais barato. A parte de conteúdo do blog tenta expandir um bocadinho essa missão mais específica de poupar em energia, poupar em crédito pessoal, etc. E visa essencialmente ampliar um bocadinho a parte mais de dicas do dia-a-dia e também de coisas mais estruturais a nível de o que fazer com o dinheiro, se devia investir, se devia poupar, quanto é que eu devia poupar, quando é que eu devia poupar. Para os dois, sentem, quer nos estudos, naquilo que a Multidades vai pesquisando, não é? E vai recolhendo nos questionários, portanto, nas sondagens, nos estudos de mercado, quer naquilo que é a experiência do Compara Mais, sentem que as pessoas procuram mais informação do que antes da pandemia, que há aqui um antes e um depois, e até podemos ir mais atrás. Hoje procuramos mais informação ou ainda estamos muito, muito longe de sermos bem informados, haver toda uma literacia sobre poupança, não é? Sobre o que é que fazemos com o nosso dinheiro quando sobra, não é? Segundo os dados do estudo, a população e quem poupa mais neste momento são os homens. Okay? Os homens? Os homens são quem poupa mais e os jovens até 35 anos. Que são quem poupa mais, sim. É consistente. Os jovens abaixo dos 35 anos, carregados de boas intenções, como a Florella dizia, porque reconhecem que há muita importância em relação a poupar e ao futuro mais próximo, mas se calhar não têm a disponibilidade para poupar montantes significativos que possam fazer uma diferença num prazo de 12 ou 24 meses. Portanto, em relação a anteriormente à pandemia, os jovens eram os que predominantemente utilizavam a internet para pesquisar e pesquisavam. Sim. O que mudou com a pandemia para nós, pelo menos, é que vimos outras gerações que se calhar antes da pandemia estavam mais dependentes de conselhos, ou uma pessoa especialista na família, ou alguém que era especialista conhecido, e agora é diferente. Utilizam a internet como ferramenta de pesquisa, tentam determinar pela própria mão o que é que será o caminho a seguir em relação a créditos, energia, etc. E depois da pandemia tem-se mantido essa tendência. Portanto, antigamente vinham, antes da pandemia, antigamente se calhar já parece muito tempo, mas não é. E eram pessoas com menos de 45 anos. Agora já vemos utilizadores do nosso site com 55, 60 anos a fazerem as pesquisas que anteriormente não faziam. Claro. Uma curiosidade que temos aqui no estudo, 58,3% destas pessoas, até aos 35 anos, sente pouco confortável com o que fazer com o dinheiro que sobra. Ou seja, precisam mesmo de informação, precisam mesmo de ajuda, de pesquisa, de livros, de empresas que os possam ajudar a orientar. Porque eles não sabem o que fazer com este dinheiro. Sentem-se pouco confortáveis. É um contexto bastante normal cá em Portugal. Se formos a pensar nos jovens abaixo dos 35 anos, mas eu até diria abaixo dos 25, quem nasceu neste século, essencialmente, nunca teve ou conheceu um contexto de taxas de juros extremamente elevadas. Que dão aso a meter dinheiro no banco, a poupar a prazo ou em contas à ordem. Portanto, nunca tiveram esse contexto económico, têm propinas a aumentar e têm a expectativa de estar a trabalhar para contribuir para a educação universitária. Certo. Têm um contexto laboral difícil. Agora, pós-pandemia, não é muito favorável agora encontrar emprego, e então estamos a falar também de gerações mais jovens que o que conseguiram poupar, ou vão conseguindo poupar, não sabem onde aplicar, porque nos bancos não será a solução. A prazo, a ordem é seguro, mas o retorno é muito, muito baixo. E então querem poupar para, por exemplo, comprar uma casa ou para fazer alguma coisa, não sabem onde colocar o dinheiro. E o que faltam essencialmente cá em Portugal são especialistas. Investir em ações é uma coisa que traz demasiado risco, ou que desconhecem como fazer, como começar. Normalmente quem faz a ponte noutros países são especialistas financeiros, e cá em Portugal, infelizmente, é uma profissão com muito poucos praticantes. Temos, acho que, menos de 10 consultores financeiros autónomos em Portugal. Por exemplo, no Reino Unido temos 7 mil a trabalhar lá. A desproporção.
enfim. Completamente. Ou seja, resumindo aqui um bocadinho e passando aqui por tentando estabelecer, me dirão se faz sentido, quer do ponto de vista dos números, quer do ponto de vista aqui da prática, do acesso ao Compara Mais, é possível estabelecer aqui uma relação entre, se tivermos algum dinheiro, se as pessoas conseguirem poupar algum dinheiro, falta-lhes depois informação sobre onde investir. Há aqui uma relação entre os hábitos de poupança e onde é que eu vou investir se eu conseguir poupar? Completamente. Há esta relação? Sim. Inclusive, nós temos um top 3 de opções de escolha. E em primeiro lugar temos depósito à ordem. Não faz qualquer sentido. O top 3 diz depósito à ordem, depósito a prazo e certificados de aforro. Numa era onde a criptomoeda começou a mexer muito com os jovens e com as pessoas, mas o top 3 é depósito à ordem, depósito a prazo e certificados de aforro. Ou seja, sobra-me dinheiro, suponhamos, não é? Sobra-me dinheiro e eu ponho à ordem, é isso? Exatamente. Aqui demonstra a falta de informação do que é que eu posso fazer com o... Mas é importante realçar que os jovens percebem o impacto da inflação nas poupanças e percebem que colocar dinheiro no banco com um retorno de 0,00 também não acaba por ser perder dinheiro. Por isso é que as gerações mais jovens, mais digitais, se sentem mais descomplexadas em relação a criptomoedas e a investimentos. Obviamente existe aquele lado da história de fulano X que meteu dinheiro em criptomoedas em 1999, etc. E essas histórias são muito apelativas a vários jovens que veem nessas histórias uma espécie de oportunidade de fazer muito dinheiro muito rapidamente com pouco esforço. Mas eu acho que o que leva os jovens a procurar mais informação sobre criptomoedas é essencialmente esse problema económico retorno, cá em Portugal. É? Sabem que meter dinheiro do banco não é uma boa aplicação do dinheiro, querem poupar e querem que as poupanças cresçam, porque adicionar mais capital mês após mês poderá ser uma coisa que eles não têm disponibilidade, portanto estão a trabalhar, os custos aumentam, no mês passado consegui poupar 50 euros, este mês já não sei, e tenho algumas poupanças já amealhadas, portanto querem que as poupanças trabalhem um bocadinho mais e não conseguem. É por daí virarem-se para criptomoedas e estarem bastante descomplexados e à vontade em relação ao risco que existe nesse. Risco, não é? Exatamente. Se pudéssemos falar aqui de um top de soluções, um top 3, pegando aqui no top 3 que a Flor Bela estava a dizer, o que é que poderia ser uma boa solução para um jovem que queira investir? Mas voltando só aqui um bocadinho atrás, depois já volto a este raciocínio, que é, Bruno disse aqui um aspecto importante, que é a forma regular ou não com que os jovens, e pegando aqui nos jovens, uma vez que são os que neste momento estão a conseguir poupar mais, certo? Ou seja, todos os meses conseguem poupar? Não, porque era o que gostava de dizer, não é regular. Portanto, não sendo regular, como é que eu invisto? Como é que eu sei o que é que eu posso fazer para investir? Portanto, mesmo que eu tenha as soluções, tinha que haver aqui uma solução que me permitisse, neste mês poupei mais, isto. No mês a seguir, que já não poupa tanto, aquilo. Isto existe, o mercado dá a resposta? O mercado dá a resposta. O problema é que, se calhar, é difícil, ser apelativo àquelas audiências. Por exemplo, há obviamente um espectro de risco e retorno, não é? Deixar o dinheiro no banco extremamente seguro, mas o retorno não existe. Depois há o outro extremo, que são investimentos em criptomoedas, que é um risco significativo, o retorno poderá ser significativo também, e depois já há uma série de opções aqui a meio. Algumas das opções a meio são difíceis para jovens acederem, como por exemplo comprar uma casa. Certo. Eles consideram que estão a poupar para potencialmente dar uma entrada numa casa qualquer dia, se calhar com a ajuda de pais. Dos pais. Mas até lá chegar, estamos a falar de anos e não de meses. Investir na bolsa é uma coisa que para um jovem português parece um bocadinho inacessível. Não há um portal de entrada fácil para investir na bolsa, para colocar dinheiro a trabalhar em fundos de investimento. Há empresas que tentam ampliar o apelo destes produtos, mas não têm feito com muito sucesso. Ao longo aqui da conversa percebi, Flor Bela estava aqui para acrescentar, sim, pulgas para acrescentar. Sim, porque número. Vai muito em contra aquilo que o Bruno estava a dizer, que traz aqui outra informação adicional muito interessante, que é o facto de as pessoas com mais de 36 anos é que têm
por predisposição, pensar em como colocar o dinheiro a render, o que fazer com esse dinheiro. Ao contrário de estarmos a falar aqui da geração mais nova, aqui já é a mulher e a população com mais de 36 anos já tem umas ideias muito mais bem formadas, apesar de manterem a mesma informação, a mesma intenção de procurar mais informação. Mas claramente estas pessoas já têm por predisposição fazer a sua poupança. E quando pensamos aqui no top 3 das soluções que eles acabam por nos apresentar, é, por exemplo, ter uma carteira com cerca de 15 ações em empresas diferentes, ou seja, acreditam que esta solução é vantajosa para eles, ações de uma empresa em que eu conheço bem, até porque já tenho mais de 35 anos, conheço bem, 36, já conheço bem o mercado, já sei em que é que eu posso apostar, ou em fundos de investimento, ações e obrigações, porque claramente acreditam que esta forma de investir o seu dinheiro já é orgânica e normal no seu dia-a-dia. Ao contrário daquilo que era falado anteriormente, no poupar quantidades mais reduzidas e não fixas. Aqui não, aqui tem já uma predisposição para isso e tem já uma visão mais conservadora. Aliás, as mulheres com mais de 36 anos têm uma visão mais conservadora na questão do poupar. O que não é necessariamente mau, é o que é. É um facto, não é? Acho que tem a ver um bocadinho com a nossa forma de planear as coisas, mapear aqui mentalmente onde é que eu vou investir, mas no fundo estão aqui 3 soluções. Eu estava aqui a ver onde é que nós chegávamos às soluções. Nem tudo é mau. Exatamente. Ai meu Deus, como é que nós chegamos às soluções? Aproveitar aqui, antes de passar para o Bruno e falarmos aqui um bocadinho sobre o crédito e uma parte muito específica do Compara Mais, que é o simulador de crédito. Aproveitar, aposto que lá em casa estão a tomar notas, eu estaria, não é? Aprender aqui o que é que as pessoas, o que é que os jovens estão a pensar, o que é que as mulheres, mais de 36 anos, quais são as opções. Aproveitem, subscrevam o canal, deixem o vosso like, não é só subscrever, deixar o like, ativar as notificações, receber os episódios todos em primeira mão e deixarem os vossos comentários, muito importante, comentários, sugestões, perguntas. Nós vamos estar atentos e a responder. Quando falamos de crédito, há um simulador, tenho aqui nas minhas notas, onde é possível identificar, onde encontrar os melhores juros. Qual foi aqui o grande objetivo e é possível nestas simulações encontrar as melhores condições? É aqui que me diz, para fazermos o crédito. Sim, e pode ser do crédito pessoal ou do crédito de habitação. Portanto, nós trabalhamos obviamente com os nossos parceiros bancários, todas as novas campanhas, todas as novas taxas estão refletidas no nosso site. Portanto, quando os consumidores vão ao site, a atualização é consoante, à medida que as campanhas vão sendo lançadas no mercado. Ainda existe, quando Flor Bela, tendo por base aqui um estudo, e vou olhar aqui para as minhas notas para não estar certinha, um estudo de mercado é preciso, sente que existe uma obrigatoriedade no pagamento mensal de um crédito, no sentido que há pouco falávamos da inflação, não é? E, portanto, estamos todos aqui muito atentos a este dado, não é? E o que é que nós vamos fazer em relação a isto? O facto de a inflação ter subido de valor nos últimos meses é então um forte motivo para, e juntando isto à poupança, para os portugueses estarem a poupar menos, ou a poupar tão pouco, não quer dizer menos, não é? Mas pouco. Existe aqui esta relação? Sim, isto vem na sequência desta tal visão fictícia de poupança. Que poupámos na pandemia, não é? Poupámos na pandemia porque não gastamos. E as pessoas, lá está, e outra vez, de uma forma geracional, as pessoas com mais de 36 anos têm por hábito já ter a sua poupança habitual, porque já têm os seus créditos, já têm as suas responsabilidades financeiras. Os menos de 35 anos já não têm tanto essa responsabilidade e agora, perante a realidade em que nos encontramos, ainda menos. Ou seja, a questão do crédito para estas pessoas é algo muito longe, nem querem pensar nesta solução. Porque, no fundo, esta nova geração é uma geração que trabalha um ano para poder desfrutar outro ano. Muitos jovens, e digo isto com dados que tenho de outros estudos, não deste, mas de vários estudos, muitos jovens passam um ano inteiro a trabalhar para juntar dinheiro, para depois passarem 3 meses de férias num país paradisíaco e depois voltar a pôr outro emprego e voltar a juntar dinheiro. Esta é uma filosofia de vida destes jovens. Provavelmente não vão até aos 35, vão até aos 25 ou aos 28, mas é uma geração sem medos, mas que não se querem comprometer com um crédito e que a questão económica e financeira em que o nosso país se encontra neste momento os obriga a acreditar que eles estão certos. E estão.
estão certos à maneira deles. Sim. Nós é que outras gerações pensamos de outra forma e temos outras preocupações e temos outras responsabilidades, mas claramente olhamos porque queremos fazer aquilo que nos satisfaz como consumidor. E estes consumidores têm muito claro aquilo que querem fazer com o seu dinheiro. E quando pensam que podem, durante 2 meses, poupar para depois ir para a Tailândia, nós não podemos criticá-los. Porque, eu não critico. Exatamente. Eu ia. Porque as famílias, quando pensam que querem ter uma casa, que querem ter um crédito, olham para todos os fatores económicos e sociais à volta, a nível social e cultural, e questionam esta questão muito e de várias formas, o que os leva a escolher o melhor banco, a melhor prestação, o melhor spread e seguir as recomendações de empresas como a do Bruno, porque é importante estarmos informados. E acho que isso é muito importante passar às pessoas que nos estão a ouvir, que o facto de estarem informados e saberem o que fazer com o dinheiro é importante, independentemente dos seus gostos, das suas tendências, daquilo que querem fazer, é importante sempre estarem informados, porque há soluções, para além de ter o dinheiro à ordem ou a prazo, há outras soluções igualmente interessantes para qualquer idade, e isso é uma realidade que está ao virar da esquina. Muito interessante esse, e vi aqui um sorrisinho do Bruno, assim, os jovens poupam durante um ano e depois vão, eu também ia, não é? Já. Mas é interessante, não é? O meu filho ainda não está dentro dessa faixa etária, mas pensa muito nesse sentido, que é poupar para investir aqui, para ter este retorno, para voltar a poupar, para investir ali, e só tem 12 anos ainda. Estava aqui a pensar, a tentar juntar aqui, fazer uma relação com o que a Flor Bela acabou de dizer, no sentido de, na literacia, e falámos aqui muito sobre literacia, eu acho que é muito importante deixarmos aqui também, existe sites como a Compara Mais, que são espetaculares no sentido de entregar a informação. Esta informação, na vossa opinião, devia ser uma informação que nós devíamos ter, ou seja, não precisamos de chegar a uma idade em que somos nós que vamos procurar, mas que poderia já estar inserida. E fala-se sobre isto, não é? A sociedade tem-se discutido isto, na literacia financeira, isto já ser ensinado desde muito pequeninos. Existe algum estudo nesse sentido? Veja, Flor Bela, adoro. Mas eu sei que concordamos os três nisto, não é? Aliás, nós em casa falamos muito sobre como é que nós, eu e o Pedro falamos muito sobre como é que nós vamos ensinar o Martim a poupar, a olhar para a poupança, ou ele pensa mais num sentido de investimento, cá está, do que de poupança. Não é? Eu quero investir nisto, ganho dinheiro aqui e volto a investir. Esta literacia faz falta desde pequenino ou se calhar temos que ganhar aqui alguma maturidade e só depois, em determinada idade, qual é que é a vossa opinião? Eu posso dizer pelos dados, que são engraçados, apenas 1,7% dos jovens entre os 18 e os 35 anos encontra-se totalmente confortável com essa questão. 1,7%, que é pouco. Ou seja, se nós pensarmos que os nossos avós nos ensinaram a poupar, se nós passarmos essa informação aos nossos filhos, eles vão aprender a poupar desde cedo. Qual a finalidade da poupança? Pode ser critério deles, mas acredito que desde o início devemos pelo menos dar os primeiros indicadores, ensinar os primeiros passos para que percebam a importância disto. Porque se olharmos para esta informação, a maior parte destas pessoas está pouco informada para se sentir confortável para tomar uma decisão do que é poupar. Ou seja, tem pouca informação. Sendo que, permitam-me aqui interromper o vosso raciocínio, meus queridos, sendo que tenho uma nota que diz, segundo algumas pesquisas, somos o 7º país com mais conhecimento financeiro. Como é que é possível? Se falta literacia financeira, o 7º país com mais conhecimento financeiro, isto significa o quê? Temos conhecimento e depois não aplicamos este conhecimento? Possivelmente, ou temos um conjunto de empresas no mercado, nomeadamente a banca e algumas empresas de crédito que fazem uma tentativa de diminuir essa literacia, de trazer conhecimento para o mercado e passam aos seus clientes, à sua comunidade, mas não chega. O 7º não é um número muito simpático quando pensamos que tem a ver com poupança, não é? Sim, eu diria também que a percepção da nossa literacia financeira é sempre muito difícil de avaliar. Eu acho que muita gente também, por ter alguma vergonha, diz que se sente, sim, eu domino esses temas, estou perfeitamente à vontade, quando na realidade é muito diferente. Eu acho que por uma pessoa ter um crédito automóvel, ter uma prestação de uma casa, não significa que seja uma pessoa que esteja totalmente à vontade no domínio da literacia financeira. Eu vejo ainda
muitas bacuradas a nível financeiro, como por exemplo pedir um crédito sem ter ideia. Isto estou a falar de pessoas na minha geração, pedir créditos para adquirir bens que não têm retorno, não têm valor de revenda, ir de férias, etc., quando depois não têm capacidade de pagar e refugiam-se no crédito consolidado. Portanto, se eu peço emprestado 10 mil euros agora, daqui a 6 meses ou 7 meses, quando tiver algumas dificuldades, posso sempre refinanciar tudo. Portanto, e essa pessoa, com certeza, deve dizer que percebe de conceitos financeiros, percebe da banca, tem um crédito de habitação, etc. Portanto, quando as pessoas se definem do ponto de vista da literacia financeira, eu acho que é sempre muito importante tentar qualificar o que as pessoas sabem. Outra coisa que eu ia mencionar em relação ao que a Florabella disse é que é muito difícil, por um lado, acharmos que não nos sentimos confortáveis com certos conceitos financeiros, mas depois também estarmos a dizer que os pais ensinam. Não há nada que garanta que os pais tenham um bom nível de literacia financeira. E que sejam ensinados. E são sempre são sempre a primeira fonte de conhecimentos. Não é? Eu acho que Portugal não está mal a nível de literacia financeira, pode sempre estar melhor, mas ainda está bastante longe dos países que têm mais à vontade e têm programas específicos dentro do ensino escolar para fortalecer os conceitos mais básicos como crédito, taxas de juro, o conceito de pedir emprestado, o que é o custo real de um crédito, etc. Era aí que eu ia, ou seja, sim senhor, os pais podem ter as melhores intenções, falo por mim e já me estou aqui a chicotear, será que eu estou a dizer as coisas certas ao meu filho? Se calhar não. Certo. Se eu próprio não... Mas pelo menos motivá-los a olhar para, não é? Exatamente, e o facto de, então, o ensino poderia ter, não é, numa outra vertente, ter essa, ou capacitarmos os professores, enfim, especificamente, uma disciplina, como existe agora a cidadania, formação cívica, para ensinar os conceitos base, digamos assim, da literacia financeira. Sim, e tinha uma outra curiosidade também gira sobre o estudo, que pode aqui responder um bocadinho à questão que a Sofia colocou, que tem a ver com o facto de nós estarmos em 7º lugar em termos de conhecimento do que fazer com o nosso dinheiro. Mas se repararmos com alguns dados que nos são conhecidos, a razão pela qual as pessoas não investem o dinheiro é porque têm baixo rendimento. Portugal é um país com baixos salários, baixo rendimento. Logo, se eu me incluo nesse grupo de pessoas com baixo rendimento, baixo poder económico, que é que eu vou? Não me interessa de nada investigar coisas que eu possa fazer com dinheiro que não o tenho. Não é? Certo. Por essa razão eu sinto-me completamente informada. Sim, porque o universo é limitado. Completamente. Portanto, o leque de escolhas que eu tenho é muito simples. Não há muita coisa, domino isto, sei que há os depósitos à ordem e os certificados de aforro e pronto, já me informei em relação a estes temas e terminado. E estou informada. Na opinião do consumidor, acredita que com esta informação está completamente informado. Então, pegando nos estudos, aqui no curso da nossa conversa, em tudo o que trouxeram para cima da mesa, que é super enriquecedor, penso que a questão que vai ficar aqui no ar e que eu gostava muito de deixar aqui para o Bruno, uma vez que a Florabella nos trouxe aqui números que enriquecem aqui, quando nós temos dúvidas, o que é que podemos fazer, o que é que dizem os estudos, as idades, de que forma é que o Compara Mais apresenta soluções para as nossas dúvidas? É isto, não é, Bruno? Certo, nós ajudamos os consumidores num sítio só a comparar produtos que são, pela sua natureza, algo complexos. Tarifários de energia, tarifários de gás, são coisas difíceis de comparar. Créditos pessoais, créditos de habitação, são coisas difíceis de comparar. Há muitas variáveis dentro do produto. Então, num sítio, nós disponibilizamos toda a informação para as pessoas compararem, também da perspectiva que querem. Por exemplo, na comparação de tarifários de eletricidade, poderão não privilegiar o preço mais barato e sim energia mais ecológica. Certo. Pronto, nós disponibilizamos essa informação e ajudamos a fazer a adesão do ponto de vista de quem se sente menos à vontade de avançar para a escolha, nós fazemos isso por eles. Portanto, é o nosso serviço e temos vários casos diariamente a entrar na nossa plataforma de pessoas que pouparam milhares de euros em coisas que não sabiam, tarifários muito antigos de eletricidade que com uma mudança feita em minutos conseguiram poupar 2.000 euros por ano, entre outros. Exato. Boa! Muito para ir para a Tailândia. Ouça!
Bem visto, para ir para a Tailândia. Perfeito, que fecho maravilhoso. Então vou daqui com uma visão otimista. Assim, meu Deus, poupamos aquilo, não poupamos aquilo, mas é uma visão otimista. Ou seja, há uma resposta, eu queria sair daqui com uma solução. Estamos aqui mesmo no final do nosso tempo, tínhamos de certeza mais estudos para partilhar. Claro que sim. Mais soluções para falar, mas penso que conseguimos aqui levar para quem nos está a ouvir, no nosso canal, não só os factos, os números, mas também aqui, não é um mas, e também aqui as soluções. Portanto, é possível ir à procura de mais soluções e, no fundo, conseguir encontrar, por exemplo, na Compara Mais, que está aqui connosco, forma de poupar, porque não, para ir para a Tailândia. Tenho a certeza, ficámos com a Tailândia, ficámos. Agora Claro. eu vou já para o Compara Mais. Eu quero ir para a Tailândia, que não conheço. Eu adorei conversar convosco, obrigada aos dois pela disponibilidade, pela generosidade, parabéns. Compara Mais pelo vosso prémio. Obrigada, Flor Bela, por ter contribuído Obrigada. também aqui com os dados que são sempre tão importantes, os factos. Quanto a nós, tenho a certeza que adoraram ouvir, que vão partilhar com os vossos amigos, com as vossas empresas. Há muito conteúdo aqui importante. Subscrevam o canal. Deixem o vosso like, ativem as notificações, sim, é importante para receberem todos os episódios. Há muito conteúdo gravado, vão ver tudo e a seguir deixem os vossos comentários, sugestões e vão para o Compara Mais, porque tem lá muita informação, certo? Obrigada aos dois. Obrigado. Quanto a nós, até ao próximo episódio. Beijinho a todos.